presença dele mais uma vez, em nome de Jesus. Tem duas jovens que estão nos visitando, né? Pela primeira vez. Tem a senhora já veio aqui, não foi isso? Suas netas, suas filhas? Netas, né? Netas, filhos são. Louvado seja Deus. Não sei se incomoda de estar em pé. São gêmeas? Pode ficar em pé? Como é que nós recebemos as nossas amadas visitantes? Sejam bem-vindas em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Podeis assentar sempre que quiserem, a casa de vocês também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nesta noite nós vamos estar falando um pouco sobre a vida de Abraão e o exemplo que Abraão foi para nós. E para tanto, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 4. Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Aqueles que quiserem, puderem ficar em pé. Aqueles que não puderem e também não quiserem, não tem importância. Capítulo 4, a partir do verso 1. Capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Show? Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém diante de Deus, pois que dizes a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Amém? Amém. Maravilhoso e eterno bom Deus, Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de maravilha, Santo Senhor, soberano e eterno Pai, cuja presença nós nos encontramos nesta noite, porque a Tua palavra diz, Senhor, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor se fará presente. Nesta noite, Senhor, mesmo antes de aqui chegarmos, o Senhor já havia preparado essa atmosfera de amor, de graça, preparado o solo dos nossos corações para ser, ó Deus, receber a divina semente. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que as palavras que saírem dos meus lábios não sejam palavras soltas, mas que elas possam alcançar os corações daquele que as ouve e surta o efeito necessário pelo qual está sendo enviado nesta noite. Fala conosco, ó Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que seja necessário para a nossa edificação. Amém. Nesta noite, Senhor, que o Teu povo possa sair daqui enraizado, enfesado, Senhor, cheios de fé. A fé, Senhor, segundo o Teu propósito. A fé como a de Abraão, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma a primazia, toma cada vida que aqui está, toma, Senhor, a cada família aqui representada nesta hora. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aleluia. Nós conhecemos a história de Abraão, mas é preciso entender, alguns que talvez tenha esquecido, é preciso entender que Abraão, ele nasceu ali na quinta geração, 5 gerações após já o episódio de Babel, na cidade que se chama Ur. Provavelmente ele teria sido ali um conterrâneo de Jó. E a palavra nos diz que, se for nós notarmos esta cidade de Ur, provavelmente seria ali ao sul do atual Iraque. Abraão,
essa cidade, ela aparece 3 vezes ali no livro da Gênesis, no livro da criação. E Abraão, ele é apresentado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como um modelo para que todos nós possamos, entender o propósito de Deus na vida de um homem que exerceu o seu ministério através da fé. Ali, pela experiência de Abraão de buscar o restabelecimento do ser humano através da redenção, e acima de tudo, no seu relacionamento com Deus, através da sua fé, é isso que Deus quer ministrar aos nossos corações nesta noite. O texto que nós lemos nos diz que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Ou seja, este gesto de Abraão, o gesto de Abraão ter vivido ali por fé e não por vista, lhe foi imputado pela justiça. Queridos, o argumento de Paulo aqui é de que Abraão, ele não foi justificado por obras ou por obediência à lei. A declaração de Tiago, no capítulo 2, verso 21, vai nos dizer que Abraão, ele foi justificado para a obra. Então parece que existe uma contradição entre os dois, mas na verdade o que Paulo está dizendo é que Abraão, quando ele conhece a Deus, pelo fato de ele obedecer a Deus, sem mesmo ter conhecido a Deus, já que ele era de um lugar que não adorava o Deus de Israel, ele simplesmente obedeceu segundo a fé. A partir do momento que ele passou a conhecer a Deus, ele começou a manter esta fé através da obra. E aí lá adiante nós vamos ver que ele, no ato de ele oferecer Isaac como o seu sacrifício diante de Deus, vai provar que ele estava ali na manutenção da fé que ele havia conhecido mesmo antes de conhecer a Deus. Amém? Então os dois vão concordar desta forma, tanto Paulo quanto Tiago. Então, segundo o que está escrito aqui em Romanos capítulo 4, no verso 12, Abraão, ele é tido como pai de todos os que trilham pela verdade. Abraão é meu pai na fé. Abraão é teu pai da fé. Através de Abraão, Deus disse: olha, Abraão, de você far-lhe-ei uma grande nação. E aí o evangelho chega até mim e chega até você, querido. No capítulo de número 11 do livro de Hebreus, no versículo número 8, a palavra do Senhor vai nos dizer que pela fé Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Amém? Abraão, parece coisa de doido, parece coisa de maluco. Um cara sai de lá, está vivendo bem, um lugar próspero, um lugar, que ele tinha tudo que ele necessitava ter. A Bíblia diz que Abraão tinha servos, tinha servas, tinha gado, tinha tudo que ele podia ter naquela época, sem aperto, tranquilo da vida. De repente, Deus diz a ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele simplesmente, ele passa a andar. Deus não estabeleceu a ele: olha, vai para tal terra não, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava falando de algo futuro. E ele sai, ele não questiona. Abraão não questiona Deus pelo fato de Deus ter dado esta ordem. Simplesmente ele obedece. E por isso lá na galeria da fé, que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, vai dizer que Abraão, pela fé, quando chamado, simplesmente ele obedeceu. Ele obedeceu.
a fim de ir para um lugar em que devia receber a herança, e partiu sem saber para onde ia. Será que você tinha esse coração disposto a obedecer a Deus a tal forma de, em sonho, em revelação, Deus falar ao teu coração e você no outro dia largar tudo e dizer: olha, é a ordem de Deus, é Deus que está mandando, eu vou? Eu acredito que não, querido. A primeira coisa que a gente ia pensar: será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando maluco? Né? Mas com Abraão não foi assim. Abraão deixou tudo para trás. Abraão deixou ali a sua cidade, Abraão deixou ali a sua família, os seus amigos. Abraão deixou uma história para trás a fim de apenas obedecer a Deus. Quando nós lemos o versículo de número 9 de Hebreus, a gente ouve Deus, Abraão fala, o escritor de Hebreus falando o seguinte: que pela fé peregrinou Abraão na terra da promessa como terra alheia. Sabe o que quer dizer isso? Ele ficou rodando de um lado para outro, indo ali e aqui e acolá, ali na terra que Deus havia estabelecido, sem saber que era a terra. E daí a Bíblia diz como terra alheia, ou seja, como uma terra desconhecida, um lugar que ele não conhecia. E eu aqui aprendo, a Bíblia não diz isso, mas eu passo a imaginar que em dado momento da história Deus consentiu isso na vida de Abraão, para que ele pudesse experimentar e conhecer o solo onde ele estava pisando. O versículo 17 ainda de Hebreus capítulo 11, o escritor vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu o seu Isaque. Veja, ofereceu o seu melhor. Abraão, quando Deus chama Abraão, e Deus faz a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação, que seriam incontáveis a sua descendência, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Se é que Abraão podia contar, e certamente não, porque eu não consigo, e certamente você também não consegue saber quanta areia, grãos de areia existem na praia. Quando Deus faz esse chamamento e faz esta promessa a Abraão disse assim: olha, eu não tenho descendente. E Abraão leva 25 anos, ele tinha 75 anos quando Deus fez a promessa. 25 anos depois a promessa se concretiza. Passado algum tempo, a criança ela cresce e já era um moço. E Deus requer que esta criança, que não era mais criança, este jovem, para ele. Como Abraão poderia concretizar o desejo, como o desejo de Deus poderia ser concretizado na vida de Abraão, se aquilo que ele poderia ali concretizar estava sendo tomado? Mas a Bíblia diz que pela fé ele foi posto à prova e ofereceu, ele entregou Isaque. E aí a gente conhece a história, né? A gente percebe que Deus, ele, na verdade, ele queria provar o coração de Abraão. Deus, na verdade, não queria sacrificar. E o desejo de Deus não era que Abraão sacrificasse Isaque. Tanto é que, quando perguntado a Abraão, Isaque pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão disse: olha, Deus proverá para si, meu filho. O próprio Deus que conduziu ele até ali para que pudesse sacrificar, era o mesmo Deus que iria entrar com providência em providenciar um cordeiro para o sacrifício. E não foi diferente. Assim aconteceu quando Abraão coloca Isaque em cima da lenha e estende a mão sobre o cutelo e levanta as mãos. Deus disse: olha, Abraão, não impõe as mãos contra o menino. E Abraão, quando olha para trás, vê um carneiro, né, para ser imolado para o sacrifício. Abraão, querido, com aquela
ali com aquele desejo, aquela vontade, ele demonstra a sua fé através da obediência ao deixar ali a sua casa em Ur e viajar por terras desconhecidas e viver vários anos na terra prometida como forasteiro em moradias temporais e ao aguardar pacientemente a sua residência permanente. Assim estamos vivendo nós nos nossos dias. Deus tem uma terra para nós. Nós estamos vivendo como peregrino nesta terra, aguardando o momento que Deus nos dará a nossa morada permanente. Mas, querido, para que isso pudesse ter sido estabelecido na vida de Abraão, nós precisamos entender que Abraão teve a sua vida moldada por princípios de fé que agradaram o coração de Deus. E a primeira coisa delas, Abraão não temeu. Abraão não temeu quando a orientação de Deus ali na sua vida de deixar tudo para trás, a sua cultura, deixar a sua cidade, deixar os seus amigos, deixar tudo que ele possuía. Abraão ainda pecou em uma coisa. Deus disse: deixa a tua parentela, né, e vem para a terra. Ele pegou, levou consigo o quê? Ló, o seu sobrinho. E aí a gente vai ver na Bíblia que mais adiante isso traz um problema para a vida de Abraão. Amém? Isso traz um problema para a vida de Abraão. Quando os homens de Ló começam a brigar com os homens de Abraão. E aí, eu vi o irmão Felipe aqui falando de Isaac cavou o poço, né? De igual modo também, isso aconteceu na vida de Abraão. E foram os homens de Ló que entulhavam os poços de Abraão. Amém? Então, querido, não tema. Quando Deus der uma ordem, não tema. A fé de Abraão, ela foi colocada diante da própria palavra de Deus e daqueles que estavam ali naquela época através do seu modelo de vida. Abraão saiu dizendo: eu tenho fé, Não, as próprias atitudes de Abraão fizeram com que aqueles que ali estavam, eles pudessem ver através da vida de Abraão que Abraão era um homem enfesado. E olha, diga a vocês, enfesado aqui não é zangado não, cara fechado, amarrado, empurrado não. Enfesado é enraigado de fé, cheios de fé, com profundidades de fé. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, não temas, não tema. Quando a orientação de Deus, ela toma alguma direção que você não compreende, não questione. Não diga a Deus: não vou fazer, Deus, o Senhor sabe. A gente tem muito disso, muitas vezes a gente é impedido de avançar, porque nós tememos. Deus está ecoando nos nossos ouvidos: olha, meu filho, faça isso, meu filho, ande desta forma, meu filho, essa é a minha vontade, meu filho, né? Se você fizer dessa forma, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Mas nós insistimos muitas vezes a fazer aquilo que nós queremos fazer, porque tememos o que poderá acontecer lá adiante. A história seria outra se Abraão temesse. A história seria de um covarde, de alguém que desobedeceu a Deus, mas Deus colocou Abraão como sendo pai de muitas nações. Daí o nome Abraão. Não temas. Deus sabe, querido, sempre o que está fazendo. Deus sabe da forma que Ele age. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Não temas. Amém? Um outro ponto nós podemos ver é que Abraão creu nas palavras do Senhor, mesmo para ele naquele momento sendo um Deus desconhecido, mesmo naquele momento sendo um Deus desconhecido, porque Deus tira Abraão de lá do lugar onde ele estava, lugar pecaminoso, né? Ali um dos caldeus,
adoravam deuses estranhos, Deus tira ele de lá para fazer deste homem uma grande nação. É por isso que a Bíblia diz que Deus toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, toma aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. É por isso que Deus chamou Paulo e muitas pessoas não entendem o chamamento de Paulo. Muitas pessoas não entendem. Então, Deus, aquele lugar de adoração a deuses estranhos, aquele lugar cheio de mania, de perversão, Deus tira este homem de lá, com tudo aquilo que ele possuía, abandonando toda a sua história de vida, para conduzir ele a um lugar onde ele não conhecia. E simplesmente ele vai. Ele vai porque ele creu nas promessas. Nós precisamos crer nas promessas. Simplesmente creia. Creia nas promessas de Deus para você. Creia nas promessas de Deus para a tua vida. Não nos custa nada crer. Amém? Não nos custa nada crer. A palavra do Senhor, tanto no livro de Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 5, e lá no livro de Lucas capítulo 8, embora Mateus ele tenha escrito de uma maneira mais sucinta, de uma maneira mais resumida, a gente pode ver a história de um homem chamado Jairo. A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga, ou seja, Jairo era um rabino que ensinava na sinagoga, era uma pessoa conhecia a palavra de Deus, e a palavra diz que a filha de Jairo estava muito doente, e Jairo vai ter com Jesus, para que Jesus pudesse curar a sua filha, e Jesus se destina à casa de Jairo, para curar a sua filha que estava muito enferma, estava à beira da morte. E a Bíblia diz que no meio do caminho Jesus teve que parar para operar o milagre na mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, ali esvaindo em sangue. Jesus teve que parar. E a Bíblia vai nos dizer, querido, que enquanto ele conversava com Jesus, ali chegou da casa de Jairo, um dos seus servos, e disse: Jairo, a sua filha morreu. Eu vejo que Lucas ele está de uma forma mais carinhosa de dar notícia. Lucas ele diz o seguinte, lá no capítulo 8, ele diz assim: não importunes o mestre, a sua filha morreu. Qual é a diferença entre a sua filha morreu e não importunes o mestre? Quase nenhuma, né? Mas lá foi de supetão: a sua filha morreu. Ou aí o outro diz assim: não importune o mestre, não importune o mestre, não importune o mestre, o negócio não está bom lá em casa, eu acho que minha filha morreu. Jairo ficou literalmente abatido. Todas as suas forças foram embora. Toda a sua fé se esvaiu. Jesus, percebendo a angústia no coração de Jairo, olha para Jairo, vê o semblante de Jairo e diz: crê somente. Só nos basta crer, querido, para que o milagre possa acontecer nas nossas vidas. Creia. Creia em Jesus, creia no Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos crer, Deus sabe como cumprir as suas promessas na nossa vida. Salmo 139 diz que Deus é que nos cerca, por trás, por diante, por sobre nós põe a sua mão, que as palavras não precisam nem chegar aos nossos lábios, Deus já conhece. O livro de Salmos diz que o choro poderá durar a noite toda, mas a alegria do Senhor ela vem ao amanhecer. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado do teu povo. Precisamos crer, não crer por vista, porque quando nós cremos por vista, deixamos de exercer a fé, e fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é a
convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Só que temos muitas pessoas que são Tomés. Jesus disse: Tomé, se você não vê as chagas, as feridas, os cravos na mão, você não crê. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Significa dizer que nós não precisamos de ver um milagre para crer. O que nós precisamos é crer para que o milagre possa acontecer nas nossas vidas. Ali, Abraão, ele evitou tentar cumprir a promessa de Deus pelas suas próprias vidas. Ele até evitou. Capítulo 15 de Gênesis, Deus diz, faz a promessa lá, 75, Deus disse para Abraão: olha, Abraão, vai ser filho teu, das tuas entranhas e da entranha de Sara. Que não era Sara nem Abraão, até então eu falo Abraão e Sara porque é mais fácil lembrar de Abraão do que Abraão, né? E Sara do que lembrar de Sarai. Porque depois disso, eles tiveram seus nomes mudados por Deus. Mas a gente vê que ali, quando Deus faz a promessa, Abraão disse assim: meu velho, eu já estou de idade avançada e Deus não tem achado graça porque eu sou estéril e a promessa não se cumpre. Cada dia o tempo está passando e a promessa não se cumpre. Eu estou cada dia mais velha. E Abraão, provavelmente a Bíblia não diz isso, eu só estou fazendo uma inferência, mas provavelmente Abraão ficou com aquilo na cabeça, influenciado pela sua mulher. Amava Abraão a Sara. E aí Abraão, Sara, segundo ela teve uma excelente ideia. Capítulo 16 diz isso. Uma excelente ideia. Eureka! Tive uma grande, maravilhosa, esplendorosa ideia. Já sei. Vou chamar a serva Agar. Ela vai deitar com o meu marido Abraão. Vai gerar um filho com ele. Eu vou criar esse menino como se meu fosse. E a promessa vai se cumprir através deste menino. Irmãos, veja, capítulo 15 de Gênesis, Deus disse que a promessa seria das entranhas de Sara e de Abraão, não de outra pessoa. Mas o tempo passou e ela não viu o milagre acontecer. E aí ela quis dar uma forcinha, uma ajudinha para Deus. E eu vejo isso muito nos nossos dias. Quando algo não acontece nas nossas vidas, nós sempre queremos dar um jeitinho para que Deus possa abençoar. Não é correto, porque lá adiante isso vai trazer um problema terrível. Esse tipo de atitude, ela sempre traz grandes consequências e produz um estrago terrível. Quando nós olhamos para o versículo, capítulo 21 de Gênesis, a gente vai ver ali que ela manda Agar embora. Antes disso, Agar, quando ela percebe que ela estava gestante, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente ela tenha pensado: olha, eu vou cuidar dessa criança, a promessa está sobre a minha vida mesmo, tal, ele é filho de Abraão, tal. E aí ela sai da tenda, do meio daquela família de Abraão e Sara, mas o anjo do Senhor fala ao coração dela e diz: volte, se humilhe diante da tua serva. E ela volta e se humilha, pede desculpas. Versículo capítulo 21, ao nascimento, Ismael nasce, e no capítulo 21, Abraão, Sara já vê, olha, problemas, porque Isaac já tinha nascido. E aí começa um entrave,
os ciúmes, a ira, né? Começa a suscitar no meio daquela família, os problemas começam a aparecer. Ela já não suportando, chama Abraão e diz assim: olha, manda ela embora com seu filho. Manda embora. E Abraão, a Bíblia diz que aquilo lhe pesou o coração, ter que tomar essa atitude. Mas ele toma atitude, manda Agar embora. Mas a promessa também já estava na vida de Ismael, né? Já estava na vida de Ismael. E a Bíblia vai nos dizer que isso trouxe um problema grandiosíssimo até os dias de hoje. Quem nunca ouviu falar aqui na briga que tem lá, né, entre palestinos e israelenses? Hein? Quem nunca ouviu? Desde pequeno nós conhecemos isso na história. Em consequência, dizem aí os estudiosos que os palestinos são da descendência de Ismael, enquanto que os israelenses são da descendência de Isaac. Amém? Então não tome, não queira dar ajudinha para Deus, porque Deus não precisa da ajuda de ninguém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida como Ele bem quer. Um quarto ponto que eu aprendo aqui é que Abraão, ele simplesmente confiou. Ele simplesmente confiou em Deus. Amém? E quem confia, entrega. Quem confia, deixa. Tem gente que confia, né? Eu confio no Senhor, mas está segurando do outro lado. Então tem gente que muitas vezes diz assim: Senhor, eu confio em Ti, mas está segurando do outro lado. Alguém diz assim: ó, Deus, isso é teu, toma conta, mas do outro lado está dizendo: olha, você conhece aquela pessoa que ora o tempo todo pela mesma coisa, o tempo todo pela mesma coisa? Eu quero, Senhor, eu quero, vai se ambiente. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aquele que confia, querido, ele pede, mas após pedir, ele começa a agradecer por aquilo que pediu. Ele está exercendo a sua fé. Amém? Ele começa exercendo a sua fé. Então, nós devemos confiar, querido, que Deus, Ele proverá. A palavra Jeová de é Deus prover. E Deus proverá não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade e as promessas dele para as nossas vidas. Por quê, querido? Porque a Bíblia diz que é Deus que vela pelas nossas vidas, né? E isso faz parte da natureza do Senhor, velar pelas nossas vidas. E Ele vela em cumpri-la, a sua palavra. Nós vemos aqui no Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5 vai dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar aqui, querido, significa dizer colocar nas mãos de Deus, literalmente, sem reserva, os nossos conhecimentos, os nossos planos, os nossos desejos, colocar tudo nas mãos do Senhor e descansar. Agora, que descansar, muitas vezes as pessoas entendem que é descansar, cruzar os braços e ficar lá. Descansar mais ali, olha, e Romanos, capítulo, já que eu estou perto de Romanos aqui, eu vou Romanos capítulo 5, ele diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações.
Você está disposto a glorificar a Deus no momento de adversidade? No momento de aflição? A palavra diz: gloriamos também nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, ou que nos foi dado em algumas traduções. Então, a entrega é dessa forma. Ainda que venha as dificuldades, ainda que venha as lutas, se manter firme, está nas mãos de Deus, e Deus sabe o melhor para mim e para você. Está nas mãos de Deus, é Deus que vai entrar com providência no momento que Ele achar viável. A Bíblia diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios que não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que junto com todas essas coisas, ou seja, com todas essas tentações, com todas essas angústias, com todas essas adversidades, com todos os problemas que nós passamos, Deus nos dará também o escape. Entrega e confia em Deus. O teu caminho, confia nele e o mais Ele fará. E para concluirmos, a fé, ela é exemplificada através das nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Abraão. Através da vida de Abraão, um exemplo de vida de Abraão, nós constatamos a fé dele. E aí Deus, através do Espírito Santo, orientando a homens, não perdeu tempo ali, olha, para escrever, registrar nas Sagradas Escrituras, para que nos servisse de modelo, através da experiência que ele teve com Deus. Tem pessoas que acham que a fé, ela vem através de um caráter perfeito, né? De uma vida íntegra. Não tem nada disso. A fé, ela não está baseada em um caráter perfeito, em uma vida íntegra. Não está. A fé, ela é apropriar-se de Deus através da sua palavra. Por isso que aqui em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra que ouvir é diferente de escutar. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja para escutar o pregador, para escutar aquilo que as pessoas que assumem o púlpito dizem. Mas aqui diz, a fé, ela vem pelo ouvir. Aqueles que ouvem, se permite que as palavras sejam internalizadas. Amém? Logo, se ela é internalizada, ela passa a fazer parte da nossa vida. Nós passamos a viver segundo aquela palavra. Então, se assim fizermos, como Abraão, querido, certamente nós tornaremos um modelo para aqueles que nos veem, para aqueles que estão diante de nós. Às vezes a gente quer pregar o evangelho para alguém, mas não tem uma vida segundo os padrões de Deus. Como vou falar de Jesus se eu continuo vivendo em uma vida de devassidão? Jesus me tirou, num tremendal de lodo, me trouxe para a sua maravilhosa luz do reino do Filho do teu amor, mas eu estou lá no meio, fazendo o que eu quero, saciando as minhas vontades, os meus desejos, que são escusos e não agradam a Deus. Como eu posso ser referência para alguém se eu não ando segundo a palavra do Senhor, cumprindo aquilo que a Bíblia diz que eu devo cumprir? Então, querido, a vida de Abraão, ele mostra como nós somos beneficiados quando nós cremos no que Deus diz, apesar das evidências, mostrarem sempre ao contrário. Amém?
Quer dizer que, apesar da evidência mostrar o contrário, porque às vezes nós vivemos uma vida de dificuldade, de luta, né? E achamos que nada vai dar certo. E aí Deus vem com providência, com o seu beneplácito, com a sua benevolência, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua misericórdia, nos trata de maneira diferente. Amém, querido? Que Deus, em Cristo Jesus, esteja abençoando a cada um de vós nesta noite e para todos sempre. E que a fé de Abraão, ele passe, através de hoje, a fazer parte das nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Amém? As pessoas olhem para mim e para você e dizem: olha, aí vai um homem, uma mulher de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Felipe? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor.